da parte prática da carta aos Romanos. Amém? Então, podem ir abrindo, Romanos capítulo 14. Eu vou ler, não sei se tem aí, se puder deixar a Ara. Eu fui convencido por um irmão do PG que a NA é uma boa tradução, e aí fui ver, de fato é uma ótima tradução. Mas faz pouca diferença aí para a Ara. Amém? Irmãos, algumas semanas para trás eu ouvi um amigo meu falando para um outro amigo a seguinte frase. É um amigo que conhece vários lugares no mundo, ele conhece, 40, 50 países, e ele chegou a uma conclusão. Não é cristão ele, tá? Mas ele chegou a uma conclusão. Ao ver as religiões, as culturas, ele chegou à conclusão de que todas as religiões são iguais. Muda no método, mas no final das contas é tudo uma série de bons preceitos, bons mandamentos, que se você obedecer, você será abençoado por uma entidade, por um Deus ou por múltiplos deuses. Essa foi a conclusão dele. E essa conclusão está certa? Aqui no nosso meio a gente fala com tranquilidade que não, né? Mas, irmãos, essa questão de coisas a fazer para ser abençoado é algo que está em todas as religiões, exceto em uma, no cristianismo. Sabiam? A gente está trabalhando aqui a parte prática da carta aos Romanos. E tem uma virada de chave que eu falo todo o PG, e toda vez que vem pregar aqui, a gente acaba falando isso também, porque para mim isso é tão transformador, que no cristianismo é diferente. No cristianismo você não faz algo para agradar o seu Deus e então ser abençoado por esse Deus. No cristianismo, Deus vai lá, te tira do lamaçal, te tira do seu pecado, te perdoa. E aí ele fala, agora faça isso. E você, por gratidão, pelo que Deus fez, você faz. Isso é tão maravilhoso, irmãos, porque olha a estrutura da carta aos Romanos, que é a mesma dos Efésios, a mesma dos Colossenses. Você tem uma parte inicial falando, a gente chama de doutrina, né? Mas sabe o que é doutrina? É expondo que você é pecador, que você merece a condenação, e que Deus é justo. Deus não dá um tapinha nas costas do pecador e fala assim, vai, tranquilo. Não, Deus é justo, mas Ele também é compassivo, como nós cantamos. Ele é misericordioso. O preço do pecado foi pago, mas foi pelo Filho de Deus. Então, se hoje eu e você podemos desfrutar de falar, Pai, desfrutar de ter a esperança de que Jesus vai voltar, é porque Deus decidiu nos amar primeiro. Amém? E depois disso, lá no verso 12, fala, rogo-vos, pois, irmãos. O que é isso? Irmãos, eu clamo a vocês, portanto, depois de ter falado todas essas grandezas de Deus, que Deus fez por vocês, agora eu rogo para que vocês ajam assim, assim e assim. Amém? O cristianismo é diferente. O cristianismo, a resposta, a vida em santidade é uma simples resposta àquilo que Deus fez. Amém? A gente é viciado em salvação por obras. A gente ainda tenta fazer, não, é só eu obedecer que Deus vai me abençoar, é só eu fazer isso que Deus vai fazer isso. Irmãos, o que essas cartas, e a gente está na terceira série seguida aqui, Efésios, Colossenses, agora Romanos, mostram claramente que os mandamentos que são impostos, e hoje a gente vai falar de alguns aqui, não são no intuito de você obedecer e chegar lá diante de Deus naquele dia e falar assim, Deus, meu checklist aqui, eu obedeci, estou bem. Não é isso. No cristianismo é diferente. O amor de Deus nos constrange tanto que toda a nossa vida entregue a Ele é nada perto do que Ele fez por nós. Amém? Os irmãos entenderam a diferença substancial da forma de agir nós cristãos com todo o restante? Todo o restante é isso mesmo. Você faz o bem e te retornará algo bom. É isso. E aí, nesse sentido, esse amigo meu, ele está quase certo. Estruturalmente é mais ou menos a mesma coisa, exceto no cristianismo. Amém? Deus nos amou primeiro.
Glória a Deus. Irmãos, o assunto de hoje é um assunto recorrente no Novo Testamento. A gente vai ler sobre o que pode comer e o que não pode comer. Nossa, mas de novo. Olha só, esse é um tema que ele está em 4 cartas, mais aqui em Romanos, então em 5 cartas. 1 Timóteo, Colossenses, Gálatas, perdi, e 1 Coríntios, 8, 9 e 10. E aqui no livro de Romanos ele dedica 2 capítulos, o 14 hoje, e daqui 2 semanas o pastor Glauco vai trazer o 15. E ele fala sobre o que pode comer e o que não pode comer. Olhando assim, de forma superficial, a gente pode achar que tem pouco a ver com a gente, mas a gente vai ver que tem tudo a ver com a gente. Amém? Esse tema trata de divisão na igreja. E aí, irmãos, eu queria, até para a gente entender um pouco o texto, contextualizar com a gente aqui. Sabia que a igreja Hermon, ela tem algumas peculiaridades interessantes? A igreja Batista Hermon, o pastor Glauco falou isso aqui algumas semanas atrás, que existem algumas igrejas dentro da igreja. Quem já ouviu isso aqui? Isso é interessante. É muito interessante, por exemplo, sobre alguns assuntos, o corpo pastoral, alguns pensam mais assim, outros mais assado, e ainda assim andam em unidade. Glória a Deus! Isso é graça de Deus. O Diego, uma vez, quando ele falou sobre arminianismo e calvinismo, chegou à conclusão, e ele falou assim, eu fico maravilhado, porque aqui, alguns pensam um pouco assim, outros um pouco assim, e andam em unidade. Que maravilha, amém? Então, quando você tem pessoas pensando coisas diferentes e andando em unidade, é maravilha, amém? Mas tem um risco também, e aí eu não estou falando do corpo pastoral, não estou falando de um assunto X ou Y, mas estou falando que quando existem diversas formas de pensar diferente, há o risco das divisões na igreja. Amém? E aí, hoje a gente vai ver aqui que tem assuntos que a gente deve dividir. Tem assuntos que tem que custar a nossa vida, mas tem assuntos que não. Tem assuntos que eu posso pensar diferente do meu irmão e a gente caminhar para o dia do Senhor. A gente caminhar juntos em comunhão. Amém? Isso a gente vai ver aqui hoje. Eu vou aplicar algumas coisas, queria dizer que não tem recado para ninguém, eu não sei de nenhum problema, mas eu vou tentar aplicar ao máximo aqui para a nossa realidade. Quando eu digo a nossa realidade é Igreja Batista Hermon, mas não só Igreja Batista Hermon, nós como cristãos hoje, no século 21, em 2025, de forma que a gente vai ver aqui que ninguém aqui sofre por comer ou não comer carne. Eu acho que não é um assunto, que é o que a gente vai ler, que faz com que a gente fique confuso, mas alguns outros assuntos sim. E a gente vai trabalhar isso, amém? Irmãos, antes da gente entrar no texto, eu queria fazer uma afirmação que ela é verdadeira. Infelizmente, parece que nós, Igreja de Cristo, temos um vício de querer dividir, de arrumar problema. A gente tem uma missão que nos demanda demais e parece que a gente fica sentado tentando achar uma coisa que a gente discorda do irmão para poder brigar. Isso é desde Atos até hoje. Lá em Atos, surgiu um negócio. O judeu convertido e o gentio que converteu. E aí o judeu falava, não, você tem que fazer isso, isso e isso. E a pregação do evangelho não mostrava que tinha que fazer isso, isso e isso. E aí o que acontecia? Um muro. É judeu de um lado, gentio do outro. E isso até os nossos dias de hoje. Por exemplo, alguns assuntos que dividiram a igreja. Como é que tem que batizar? Você tem que afogar a pessoa e ela voltar? Ou você joga um pouquinho de água? Como que é a forma? Já teve lutas, guerras por conta disso. A igreja se dividiu por conta desse assunto. A igreja se divide hoje por conta de dons espirituais. E uns pensam que os dons da época dos apóstolos é diferente de hoje, outros pensam que é de um jeito, outros pensam que é do outro. E aí o que é que faz? Divide. A gente divide. Esse assunto é sério.
Hoje a igreja se divide por conta de política. Por mais que muitos, talvez a maior parte, e isso eu falo por ter lido, né, o Manifesto Comunista, eu tenho convicção clara que atender ao Karl Marx e cristianismo não é compatível. Eu tenho essa convicção. Eu estava lendo ontem sobre Karl Marx, que escreveu o Manifesto Comunista. Perguntaram para Karl Marx quem que é seu maior inimigo. Quem sabe qual que foi? Foi um cara que vivia na mesma cidade que ele. Alguém sabe? Quer dar um chute? Ele falou, Charles Spurgeon é o maior inimigo. Por quê? No Manifesto Comunista, a religião é algo que não tem como fazer o comunismo dar certo. Tá? Mas existem pautas na esquerda que um cristão pode abraçar. Embora eu discorde, eu acho que economicamente não funciona, mas um cristão pode achar que um país tem que trabalhar melhor a divisão da renda. E eu discordo não espiritualmente, eu discordo tecnicamente, mas a pessoa que acha isso, ela não está em pecado. Os irmãos estão entendendo? Só que a gente põe um muro. E às vezes a gente divide a igreja por questões que são secundárias. E a gente vai trabalhar isso aqui hoje, amém? Amém, irmãos? Glória a Deus. A igreja se divide por uma série de assuntos. Coloca para mim aqui Levítico 11. Irmãos, os irmãos sentem tranquilos quando comem uma carne de porco? Acha que está tranquilo isso ou acha que isso pode ser uma afronta contra Deus? Normal? Vamos ler Levítico 11 aqui? Vai passando, hein, Rafael? Falou o Senhor a Moisés, calma aí, e a Arão, dizendo-lhes, verso 2, dizei aos filhos de Israel, são estes os animais que comereis de todos os quadrúpedes que há sobre a terra. Todo que tem unhas fendidas e o casco se divide em dois e rumina entre os animais, esse comereis. Pula lá para o 7. Ele vai falar de um animal que não pode comer. Também tem um porco, porque tem unhas fendidas, casco dividido, mas não rumina. Este vos serás imundo. Quem já tinha lido isso? Continua tranquilo para comer a carne de porco? Quem não tinha lido? Fala assim, nossa, eu achei que sabia que tinha, mas eu nunca tinha lido. A gente fica com vergonha, né? Mas eu sei que tem gente aí, tá? Pode ou não pode? Talvez você está falando pode, porque você está lembrando assim, ó, tem um episódio lá em Atos, que Pedro tem uma visão, e vem um lençol, e aí Deus fala para ele, mata e come, porque eu purifiquei, e aí eu posso comer. Ou então talvez você está indo mais longe, você está lá nos evangelhos, e Jesus fala assim, ó, não tem nada que sai, que entra na boca, que torna impuro, mas aquilo que sai, não é isso? Jesus falou isso 3 vezes nos evangelhos. Talvez com isso em mente, você fala assim, não, tranquilo, pode comer. Então, eu vou fazer mais algumas perguntas. Um pouquinho mais para frente ali, fala de peixe. Peixe que tem escama e barbatana, pode comer. Se não for nesse caso, não pode comer. Qual que é o meu peixe preferido? Surubim. Peixe de couro, não tem escama. Pode comer? Então tá. Vamos mais. Irmãos, comer carne mal passada, aquela tão mal passada, que tem até sangue dentro, aquele vermelhão, pode ou não pode? Não quero que levante a mão alto, não, porque agora começa a ter motivo até de divisão na igreja. Então, quem acha que pode, carne mal passada assim, o sangue assim, pode falar assim, não, pode comer, faz assim, ó, baixinho assim, ó, não levanta muito alto não, senão vai dividir a igreja. Quem acha que não pode, levanta baixinho assim, ó, beleza? Então tá, só mais uma pergunta para a gente ir mais fundo. Eu comecei dos fáceis para chegar nos difíceis, né? Chouriço. Não fala, porque senão você pode começar a gerar problema, igual estava tendo em Romanos. Carne não. Sangue de porco dentro da tripa, temperadinho, assado na brasa. Não levanta alto e não fala eu. Pode, faz assim, ó. Não pode, faz assim.
Tem gente que ficou na dúvida. Eu quero saber, esses que estão na dúvida, você come ou não? Tá bom, então beleza. Esse texto vai falar desses negócios aqui, gente, vai ser interessante. O chouriço ainda tem gente comendo. Vamos ver aqui, ó. Acarajé. Pode comer? Se ele foi feito lá no terreiro, pode comer? Ó, tá vendo? Desconsagra. Boa. Mais um. O último. Saindo do culto agora à noite. Quebrado, sem dinheiro. Família com fome, eu com fome. Aí você passa na esquina ali, tem uma galinha. Uma vela vermelha. Mais uma vez, baixinho, para não ter a divisão aqui que estava tendo em Romanos. Pode? Levanta a mão aqui. Pode comer? Não pode. Amém. A ideia hoje aqui não é dar as respostas do pode ou não pode, mas a gente entender. Se der, de manhã não deu. Se der tempo, no final eu falo algumas coisas com mais detalhes disso. Amém? Vamos ler o texto. Para contextualizar, até para na hora que a gente estiver lendo a gente entender melhor, o que está acontecendo aqui na igreja de Roma? Paulo dá nome para dois grupos. Tem um grupo que ele chama de fortes e tem um grupo que ele chama de fracos. E ele fala que os fortes comem carne e os fracos não comem carne, nessa ocasião. E Paulo, ele se identifica com os fortes, ele fala que eu estou no time dos fortes. Mas, ele dá algumas orientações aqui, tanto para os fortes como para os fracos. E a gente vai entender isso. Amém? Qual que é a ocasião aqui que leva os fracos a não comerem? Só para a gente já entender. A gente não leu algumas coisas aqui? Existem diversos animais que não podia comer. O judeu não podia comer. E não só o animal, mas a forma de se abater o animal. Moisés fala que para o animal ser servido como alimento, ele tem que ser degolado e o sangue tem que ser totalmente retirado. Tá bom? Ah, irmãos, eu só esqueci de falar o seguinte, só uma questão de biologia aqui, tá bom? Aquela carne mal passada, vermelhinha, não tem zero sangue ali, tá bom? Aquilo ali é só uma proteína. A carne que vai para o açougue, ela não tem sangue mais. Quando tem sangue, é aquela pelota bem escurona que dá numa veia, aí você vê, beleza? Então, a carne mal passada não tem sangue, beleza? Mas voltando aqui. Então, quem que eram os fracos, que é denominado aqui? Eram pessoas que tinham um receio de comer algo que não agradasse a Deus. Ou o animal, ou até mesmo a forma que os animais eram mortos. Tá bom? Por exemplo, você está numa cidade pagã. Aquele tanto de templo, cada um fazendo um sacrifício de um jeito diferente para um Deus diferente. Aí o cara foi judeu, é judeu, mas converteu, né? E ele olha para aquilo e fala assim, nossa, se eu comer uma carne aqui, o risco dessa carne ter sido sacrificada a outros ídolos, ou o animal ter morrido de forma diferente do que Moisés prescreveu, é um risco muito alto. Então eu vou fazer igual o Daniel fez, eu vou decidir não me contaminar com as carnes daqui, então eu vou comer só legumes. Esse era o pensamento do fraco. Estão entendendo? Há pecado nisso? Não. E Paulo vai mostrar isso. A gente vai ler isso. Tá? Não há pecado nisso. Já o forte, ele falava assim, foi consagrado? Morreu de outro jeito? Não tem problema. Jesus ensinou isso, que o que contamina é o que sai da boca, não mais o que entra na boca, como era antes. Toda aquela lei cerimonial foi cumprida em Cristo. Então eu tenho a liberdade de comer e estar glorificando a Deus com isso. Beleza? Tem pecado nisso? Não. E Paulo se identifica com esses. Tá bom? Então esse é o contexto ali. Vamos ler o texto? Romanos 14. Diz assim, ó, acolham quem é fraco na fé,
não porém para discutir opiniões. Um crê que pode comer de tudo, mas quem é fraco na fé, come legumes. Quem come de tudo não deve desprezar o que não come, e o que não come deve julgar o que come de tudo, porque Deus o acolheu. Quem é você para julgar o servo alheio? Para o seu próprio dono é que ele está em pé ou cai, mas ficará em pé, porque o Senhor é poderoso para manter em pé. Alguns pensam que certos dias são mais importantes que os demais, mas outros pensam que todos os dias são iguais. Cada um tem a opinião bem definida em sua mente. Quem pensa que certos dias são mais importantes, faz isso para o Senhor. Quem come de tudo, faz isso para o Senhor, porque dá graças a Deus. E quem não come de tudo, é para o Senhor que não come e dá graças a Deus. Porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si. Porque se vivemos, é para o Senhor que vivemos. Se morremos, é para o Senhor que morremos. Quer, pois, vivamos ou morramos, somos do Senhor. Pois precisamente para esse fim que Cristo morreu e tornou a viver, para ser Senhor, tanto de mortos como de vivos. Você, porém, que julga o seu irmão, por que julga o seu irmão? E você, por que despreza o seu irmão? Pois todos temos de comparecer diante do tribunal de Deus. Como está escrito, por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo o joelho, e toda língua dará louvores a Deus. Assim, pois, cada um de nós prestará contas de si mesmo diante de Deus. Vamos orar, depois a gente lê o restante. Pai, nós te agradecemos pelo privilégio, Deus, de poder parar, ler a Tua palavra livremente e poder ouvir o Teu Santo Espírito, que o Teu Santo Espírito fala aos nossos corações, muito mais que uma fala minha, muito mais que um pensamento de algum de nós, seja o Teu Santo Espírito ministrando a Tua palavra nos nossos corações, de forma que nossas vidas venham a ser transformadas, venhamos atentar para aquilo que a Tua palavra nos diz que devemos atentar, e que dessa forma venhamos glorificar a Deus, Pai, em nome de Jesus. Amém. Eu li a metade aqui, a gente vai passar, e o restante a gente vai lendo à medida que vai desenvolvendo. Amém? Os irmãos entenderam o contexto? Está claro? Então vamos lá. Verso 1. Acolham quem é fraco na fé, não porém para discutir opiniões. Qual que era o cenário? Aquele que achava que não podia comer, não comia, ele estava fazendo um pecado. E aquele que comia, estava cometendo outro pecado. E esses dois pecados geravam divisão na igreja. Aquele que achava que não devia comer, ele olhava para aquele que comia e julgava aquele. Falava, você é um imprudente, você está comendo, você é um libertino, você faz o que dá na sua telha, você não segue aquilo que está escrito. Tá? Já o outro olhava para o fraco e falava, você está muito fraco. Você não entendeu o mistério de Cristo, não entendeu que em Cristo cumpriu a lei, e você está fraco. E o que isso gerava? Uma divisão. Amém? Olha o que aqui está falando para o forte. Entre colchetes aí, forte. Acolham quem é fraco na fé. Na NVI fala assim, recebam quem é fraco na fé. Esse acolher é um aceitar, é um receber de fato. O que estava acontecendo? Eles podiam até reunir, mas para que fazer isso? Para ficar discutindo. Então aqui fala, acolha quem é fraco na fé, não para discutir opiniões. Tá? Irmãos, aqui a gente aprende um negócio. Tem coisa que a gente pode discordar e continuar sendo irmão tranquilamente. Amém? Nessas perguntinhas que eu fiz aqui, ó, principalmente as últimas, as primeiras era só para todo mundo entrar, mas as últimas, tem gente aqui que a resposta era uma e o outro a resposta era outra. E aí a gente vai ver aqui como que a gente tem que posicionar nesses cenários. Amém? Então tem coisas que são secundárias que pode ter divergência de opinião. Mas tem coisas que a gente tem que brigar por elas. Não é isso que está falando aqui. Aqui a gente vai tratar de assuntos secundários. Amém? Verso 2. Um crê que pode comer de tudo, mas quem é fraco na fé come legumes. Quem come de tudo não deve desprezar o que não come. E o que não come não deve julgar o que come de tudo, pois Deus o acolheu.
Quem é você para julgar o servo alheio? Para o seu próprio dono, é que ele está em pé ou cai, mas ficará em pé porque o Senhor é poderoso para manter em pé. Olha só, irmãos. O que está sendo ensinado aqui? O que Paulo está ensinando, inspirado pelo Espírito? Nesses assuntos secundários, ao invés de você ficar julgando, e quando fala julgar aqui, não é simplesmente assim, você ter uma opinião sobre isso. É ter uma opinião e uma ação em função dessa opinião. Esse é o julgar aqui. Tá bom? Por que ele está fazendo? Eles julgavam, discordavam, discutiam e dividiam a igreja. Tá? Não é simplesmente assim, não, eu penso diferente dele. Porque isso é uma forma de julgar. Né? Mas não é isso aqui. Aqui o julgamento você pensa de um jeito e age como tal. Só que o que ele está falando? Nesses assuntos aí não é para vocês julgarem. Sabe quem que vai julgar? O Senhor. O Senhor é Senhor do forte, é Senhor do fraco, e Ele vai julgar. Quando a gente fala assim, servo e Senhor, a gente tem que lembrar a estratificação da sociedade da época. O que é servo, o que é Senhor? Senhor é uma pessoa, um homem de posses. E quem que é o servo? É alguém que pertence a ele. Para ficar muito facinho da gente entender, o servo, a palavra grega é até a mesma, é o escravo do Senhor, ele pertence a ele. Então, a pergunta dele aqui, para os irmãos o que você vai ficar julgando o servo que pertence a esse Senhor? E esse Senhor é Deus. Então, esse julgamento, deixa que Deus vai fazer. Não gasta energia com isso, não. Amém? Não gera divisão por conta disso, não. Amém? E ele fala um negócio interessante aqui, Quem é você para julgar o servo alheio? Para o seu próprio dono, é que ele está em pé ou cai, mas ficará em pé, porque o Senhor é poderoso para o manter em pé. Então, quem que mantém esse servo em pé? É o Senhor. Amém? Então, e aí tem um ponto interessante. O pastor Glauco trouxe aqui quando ele fez a carta aos Efésios, a carta à igreja de Éfeso no Apocalipse 2. Ele falou um pouco dos reformodinhas. Quem lembra disso aqui? Lembra ou não? São pessoas que hoje em dia chegam num determinado conhecimento, entendem que esse conhecimento está mais correto, ele pode estar ou não, mas a pessoa que está com esse conhecimento entende que está. Beleza? E essa pessoa começa a desprezar aquele que não tem esse entendimento. Quem já viu isso por aí? É só digitar YouTube, canal disso aqui, daquilo ali, você vai ver com sobra. Não é? Mas isso me vem muito claramente algumas coisas, e esse verso faz cintilar essa verdade. Principalmente para aquele que fala que é reformado e tem um entendimento, ele vai concordar com uma coisa. Quem que te deu esse entendimento? O Senhor. Eu lembro demais. Pedro chega, os apóstolos chegam e falam assim, que eles estão falando que eu sou? Aí os apóstolos, uns falam que é um profeta, um agitador, é Elias. Aí Jesus vira para eles e fala, mas e vocês? O que dizes que eu sou? O que Pedro falou? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Glória a Deus. O que Jesus falou para ele? Bem-aventurado és tu, porque o Espírito te revelou. Então, se a gente fala assim, Jesus é o Filho de Deus, você só é capaz de falar isso porque um dia o Espírito te revelou. Não há mérito, não existe a concepção de alguém virar e falar assim, aquele não entende, eu entendo mais. Amém? Glória a Deus. Verso 5, alguns pensam que certos dias são mais importantes do que os demais, mas outros pensam que todos os dias são iguais. Aqui é um segundo problema de divisão que está nesse mesmo grupo. Os irmãos lembram, o que precisa fazer para ser um judeu? Ser circuncidado, guardar o calendário, guardar a dieta, né? A gente está falando da comida. O que é o calendário? Existem algumas festas que você tem que seguir. Tem o tal do sábado. Não é isso? E aí, esses falavam assim, não, se não guarda o calendário, aí não tem como não. Aí não. E começava a dividir. Paulo chama esses de fracos. Tá? Então, olha só, alguns pensam que certos dias são mais importantes do que os demais, mas outros pensam
que todos os dias são iguais. O que Paulo fala? Ó, cada um tenha opinião bem definida em sua mente. Vamos continuar. Quem pensa que certos dias são mais importantes, faz isso para o Senhor. Quem come de tudo, faz isso para o Senhor, porque dá graças a Deus. E quem não come de tudo, é para o Senhor que não come e dá graças a Deus. O que ele está falando aqui? Ó? Ele não está posicionando, por enquanto, daqui a pouco ele vai fazer isso, ele não está posicionando se de fato dias especiais está certo, ou se todos os dias são especiais, devemos louvar o Senhor da mesma forma, devemos trabalhar da mesma forma. Ele não está posicionando isso. O que ele está falando é o seguinte: se você viu aqui, na palavra de Deus, e você chegou a esse entendimento, então age como tal. Ele não está colocando problema em nenhuma das situações. O que come carne, ele fala assim, ó, quem come carne fazendo isso para o Senhor, dá graças a Deus, ok. Quem guarda o sábado fazendo isso querendo glorificar a Deus, ok. Quem não come a carne, mas come legumes somente, fazendo no intuito de agradar a Deus, ok. Até então ele nem posicionou. A única forma que a gente sabe que ele posicionou é porque chamou que quem come legumes é fraco. Mas daqui a pouco ele vai posicionar de fato. Tá? O que ele está falando? Então, se você chegou à conclusão que é isso, olha o verso 6, o final do 5, né? Cada um tem uma opinião bem definida em sua própria mente. Tá bom? Verso 7. E aí ele argumenta o porquê que cada um faz isso para o Senhor. Porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si. Porque se vivemos, é para o Senhor que vivemos, se morremos, é para o Senhor que morremos. Quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor. Foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e tornou a viver, para ser Senhor tanto dos mortos como dos vivos. Qual que é o argumento de Paulo aqui? Ó? Irmão, se aquele que não está comendo no intuito de glorificar a Deus, não está comendo, só come legumes, se ele só come legumes, tendo em vista que Jesus morreu no lugar dele, ressuscitou e ele quer glorificar a Jesus por conta disso? Amém. Aquele que come a carne, mas ele está comendo com o intuito de glorificar porque Jesus morreu e ressuscitou no lugar dele? Amém. Sem problema. Se o cara guarda o dia, ou guarda o calendário, e ele está fazendo isso porque Jesus morreu e ressuscitou no lugar dele, glória a Deus. Esse é o posicionamento de Paulo até aí. Então não fica julgando por essas questões e gerando problema por essas questões, porque são questões secundárias. Amém? Verso 10. E você, por que julga o seu irmão? E você, por que despreza o seu irmão? Pois todos temos de comparecer diante do tribunal de Deus, como está escrito, por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo joelho e toda língua dará louvores a Deus. Assim, pois, cada um de nós prestará contas de si mesmo diante de Deus. Então, olha só, irmãos. O que estava acontecendo? O fraco olhava para o forte, e só já abrindo um parênteses, o fraco e o forte não era necessariamente uma questão de posição espiritual, não. Era uma questão do entendimento daquele assunto. Pode ser que hoje eu seja forte num assunto e seja fraco no outro. Tá bom? Então, ele não está falando assim, o forte é superior ao fraco. Nesse contexto, o forte tem um entendimento mais esclarecido que o fraco naquele assunto. Amém? Mas o que estava acontecendo? Um julgava o outro. E qual que é o argumento de Paulo aqui? Quem julga é o Senhor. Amém? E aí ele termina de forma clara ali, ó. Assim, pois, cada um de nós prestará contas dos irmãos, de si mesmo diante de Deus, diante do juiz. Tá bom? Então, o ensino aqui é, nessas questões, para de arrumar problema com questões secundárias. Você pode pensar de um jeito, seu irmão pensar do outro jeito, e caminhar bem. Amém? Esse é o ensino aqui. Vamos para o verso 13. Aí ele conclui: portanto, deixemos de julgar uns aos outros. Concluído? Tá, se a gente não vai julgar, o que a gente vai fazer? Pelo contrário, tomem a decisão de não pôr tropeço ou escândalo diante do irmão. Então, ele vai começar um assunto aqui que é o quê?
tem uma coisa que tem que estar acima do seu conhecimento, acima do seu entendimento, que é o amor ao próximo. O que ele fala? Ao invés de você ficar julgando por essas questões, tome a decisão de não pôr tropeço. E aí, a gente começa a entender algumas coisas aqui. Talvez os irmãos já estão aí com um texto na cabeça lá de Corinto. Comer carne, se eu não comer, eu posso deixar de comer para que o irmão não fique escandalizado. Não é isso? Quem já viu esse texto? Ele vai se repetir aqui. Ele está em 5 partes do Novo Testamento, esse texto. Mas qual que é o ponto aqui? A gente entender o que é esse escandalizar. O que é escandalizar? É fazer algo que a pessoa vai ficar assim, nossa, isso está errado. Isso é escandalizar? Por exemplo, eu faço alguma coisa aqui que alguém vira e fala assim, nossa, mas isso está errado. Eu estou escandalizado. Isso é escandalizar? No nosso conceito superficial, talvez até seja, mas aqui não é. E esse texto vai mostrar claramente que não é. Sabe o que é o escandalizar? O pôr tropeço é que a sua ação leve alguém a tropeçar, leve alguém a ser escândalo, leve alguém a pecar. Tá? Vamos entender por que isso daqui, essa carne, isso aqui é interessante, quando a gente fez 1 Coríntios, acho que o pastor Fabrício fez o 1 Coríntios 8, a pastora Marilene fez o 9, eu fiz o 10, que foi tratando desse assunto. Quando a gente trabalhou isso aqui, ficou muito claro isso e hoje a gente vai retomar novamente. Qual que era o contexto lá? Você não é cristão, você segue outros deuses. Então você vai num culto onde há sacrifícios, animais são mortos, você come daquela carne, tá? Oferecida a outros ídolos, e aquilo faz parte de um ritual de culto. Mais ou menos o seguinte sentido, a gente vem aqui o primeiro domingo do mês, vai ter um lanche. Faz parte do nosso culto essa comunhão ali no momento do lanche. É como se isso acontecesse lá também. E a gente convida pessoas de fora, sim ou não? E lá eles poderiam ser convidados também. Só que aqueles que outrora participavam daqueles rituais de comer essas carnes, tinham isso como uma forma de glorificar esses outros deuses, de cultuar esses outros deuses. Então, talvez eu estar comendo aquela carne que foi sacrificada a ídolos, podia ajudar a fazer alguém que recém saiu daquele ambiente, falar assim, não tem tanto problema assim eu estar nesse tipo de ambiente. Os irmãos estão entendendo? Posso trazer um exemplo dos dias de hoje? Novamente, a pergunta tem que ser com a mãozinha baixa assim, tá? É pecado beber bebida alcoólica? Quem acha que sim, mãozinha baixa. Qualquer tipo de bebida alcoólica é pecado? Tá. Quem acha que não, mãozinha baixa, aqui ó. Tá bom. A igreja está dividida nesse assunto, tá bom? Tem pessoas que chegam à conclusão que pode beber, não pode embriagar, mas pode beber. E tem homens de Deus que chegam à conclusão que pode. Alguns argumentos a gente podia dar aqui, por exemplo, Jesus, lá em Caná da Galileia, transformou a água em suco de uva sem álcool, não foi isso? Não? Paulo falou para Timóteo assim, você está com dor no estômago aí? Bebe um pouquinho de suco de uva sem álcool, e não somente água. Quem sabe as referências sabe do que eu estou falando. Mas, mesmo assim, tem gente que chega à conclusão que, ok, pode até beber, mas no nosso contexto o álcool destrói tantas famílias. Se eu beber aqui, eu vou estar dando um apoio para alguém que está vindo aqui visitar e está com a família destruída por causa do álcool. Alguém que está saindo do álcool, do vício do álcool, e está vendo no pastor ali, não é tão problemático assim o álcool, não. E a pessoa vai cair. Isso é escandalizar. Isso é pôr tropeço. Os irmãos entenderam? Se fosse só assim, nossa, isso está errado. A gente hoje, por exemplo, tem a maior igreja do Brasil, nesse sentido de escandalizar, que não é o sentido do texto, estaria escandalizado comigo agora.
Por quê? Estou pregando sem terno, estou com barba. A maior igreja do Brasil, nesse sentido escandalizar, que a gente tem o sentido comum, que é ficar impressionado negativamente, que não é o sentido do texto. O que é escandalizar? Fazer o outro pecar. Tá bom? E se a sua ação fizer o outro pecar, aí é o que Paulo vai ensinar aqui. Qual que tem que ser sua ação? Eu entendi, bom, esse exemplo aí, eu entendi que não tem problema beber. Não tem problema. Mas se o meu beber abrir porta para um alcoólatra falar assim, não tem tanto problema, e ele não sair do vício, o que Paulo vai ensinar aqui? Você entendeu que não tem problema em beber, mas você não vai beber. Por quê? O amor, a edificação mútua, está acima da sua liberdade. Amém? Vamos ler o texto para a gente entender, então? Olha só, ele vai lá no... Deixa eu ver aqui, onde eu já li. Tá. 14, olha que o Paulo está se posicionando agora. Eu sei e estou persuadido no Senhor Jesus de que nada é impuro em si mesmo. Então, Paulo come porco, come qualquer coisa, porque nada é impuro em si mesmo. Só que ele fala um negócio, olha que interessante, a não ser para aquele que pensa que alguma coisa é impura. Se essa pessoa pensa que alguma coisa é impura, para esse é impura. O que ele está falando aqui? Olha só, se você tem a sua convicção de que algo está errado, por exemplo, a gente leu aqui Levítico 11:7. Se você lê aquilo ali e fica assim, nossa, se eu comer a carne de porco, eu estou pecando contra Deus. Ou então se você fala assim, nossa, agora eu fiquei na dúvida. Agora eu não sei se pode ou não pode. Sabe qual é a orientação de Paulo? Se você está na dúvida, não faça. Por quê? Qual que era o argumento dele? Quem está comendo está se alegrando na liberdade que Jesus deu. Ontem, por exemplo, estudando esse texto, eu fui fazer um hambúrguer, eu fiz questão de pegar um bacon. Por quê? Porque antes não podia, e por conta de Jesus agora pode. Aí eu celebrei a liberdade que Jesus me deu. Esse era o meu entendimento. Mas se o entendimento for diferente, não, eu tenho dificuldade. Eu leio aqui e eu ainda estou na dificuldade. A orientação de Paulo é, não come. Por quê? Porque aqui é uma questão de fé. Aqui é uma questão assim, eu entendi, então eu quero glorificar a Deus. Ou então, eu entendi que não pode, então no meu não poder eu quero glorificar a Deus. É uma questão de fé. Amém? E aí ele continua no verso 15. Se o seu irmão fica triste por causa do que você come, você já não anda segundo o amor. Não faça perecer por causa daquilo que você come, aquele por quem Cristo morreu. Tá? É o exemplo que eu dei. Agora, se o que você faz atrapalha o seu irmão, e aqui o verbo parece que é meio brando, né? Se o seu irmão fica triste, daqui a pouco ele vai dar mais detalhe disso. Não é, o irmão ficou impressionado negativamente porque você fez isso. Não é isso. Se fosse assim, eu já falei do terno, da barba, as mulheres tinham que ser um vestido no mínimo até o tornozelo, porque senão ia escandalizar uma parte da igreja. Não é isso. Amém? Mas se for algo que faz aquele ser tropeço, ser escândalo, ser tropeço para um irmão, e aí você não come. E aqui é interessante que nesse par de versículos, Paulo fala as duas coisas junto. Ele fala assim, eu estou convicto, não tem problema nenhum comer. Mas se isso fizer o outro tropeçar, aí tem problema. Amém? Se a gente lesse só esse par de versículos, esse entendimento já estaria claro. E ele dá um porquê, né? Não faça perecer por causa daquilo que você come, aquele por quem Cristo morreu. O que ele está falando? Pode ser que a sua ação está fazendo com que haja um dano espiritual na vida de alguém, que Cristo morreu por essa pessoa. Não necessariamente a pessoa vai perder a salvação dela, mas você pode estar danificando fortemente a vida de um irmão, que naquele assunto ele está fraco. Amém, irmãos? Continuando. Não seja, pois, vituperado o vosso bem. O que é vituperado? Alguém sabe? Por isso que eu trouxe a NAA.
Provavelmente só o Daniel que sabe o que significa vituperado, porque ele sabe essas palavras esquisitas tudo, né? O que é vituperado? É mal falado. E aqui a gente aprende mais uma coisa interessante. Essas divisões que são ocasionadas no meio da igreja, elas são terríveis. Divisão por questões secundárias são terríveis. Olha um argumento dos ateus. Olha esse argumento. Vocês falam que creem num Deus, que seguem uma Bíblia, e vocês não conseguem entrar em acordo entre vocês. É um argumento forte. Eu tenho que concordar. Vocês brigam entre vocês falando que serve a Jesus Cristo. É um argumento forte. Tanto é que é forte, aquele verso lá atrás, eu lembro, Marilene pregou isso aqui quando eu era adolescente. João 13:35. Com isso, ela falou, qual que é a marca do discípulo, de quem é crente? Com isso saberão que sois meus discípulos. Ou seja, quem está de fora vai saber que vocês são meus discípulos, se o quê? Se vocês amarem uns aos outros. Tá? Então, a falta de união dentro da igreja gera essa divisão, e isso é vituperado, isso é mal falado. Amém, irmãos? Estão vendo quão grave que é? E igual eu falei no início, a gente é viciado, parece que a gente fica sentado no banco procurando alguém fazendo alguma coisa que você discorda para arrumar problema. É um absurdo a gente, como igreja, ter divisões. Mais uma vez, existem assuntos que uns vão pensar de um jeito, outros vão pensar do outro. E amém. Vamos seguir junto na nossa missão. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então, não seja, pois, difamado aquilo que vocês consideram bom. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Aquele que deste modo serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelas pessoas. Estão vendo? As pessoas falam mal daqueles que dividem, mas aqueles que estão focados no reino de Deus é diferente. Amém? Aqui faz um contraste. O reino de Deus não é comida nem bebida, mas é o quê? Justiça, paz e alegria no Espírito Santo. O que ele está falando aqui? O reino de Deus não é esses assuntos secundários, não. Paulo já até posicionou sobre um assunto, ele sabe que tem o certo e tem o errado, ele está tranquilo com isso. Ele está falando que o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Irmãos, talvez a gente ouça essas palavras e passe desapercebido. Isso é tão ruim. Quando a gente fala que o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo, tinha que ser um negócio para a gente pular, para a gente vibrar. Porque essas palavras não são poucas coisas, especialmente no livro de Romanos, elas não são poucas coisas. Você sabe o que é justiça? O reino de Deus é justiça? Você sabe o que é isso? Isso é o seguinte: você é pecador. Você merece a condenação. Se você fizer um teste de bondade com você hoje, você não estaria aprovado diante de Deus. Você tem 20, 30 anos de crente, os seus pensamentos de hoje te colocam inaptos a ser aprovado diante de Deus. Não, irmãos, agora eu estou lembrando um negócio. Eu não sei, quem conhece eu acho que chama Vori Balchan, é um pastor que morreu essa semana. Eu li um livro desse pastor, eu fui tão transformado por esse livro ano passado, mas eu não conhecia ele faleceu essa semana. E eu vi um vídeo de uma pregação dele, e falando assim, o nosso sentimento, dia após dia, tem que ser assim: eu acordei de manhã, por que Deus não me consumiu? Essa tinha que ser a nossa pergunta: por que eu estou aqui e Deus não fez nada? Por quê? Uma análise simples de nós mesmos deve nos levar a essa conclusão, que só a graça e a misericórdia de Deus. Então, o que é essa justiça que é falada aqui? A justiça é: nós somos pecadores e Deus é santo. E Deus, ao exercer justiça, somente pelo Filho dele. Porque olha só, irmãos, se Deus é justo e nós somos pecadores, qual que tem que ser o resultado para nós? Qual? Irmãos, você está assistindo um julgamento lá hoje, o julgamento passa no YouTube, né?
O vagabundo fez tudo errado, o juiz vai lá e fala assim: você não está condenado. Qual que é o seu sentimento? Ou você está descondenado, para ser mais aplicável aqui. Qual que é o seu sentimento? Esse juiz não é justo. Mas a justiça de Deus se revela no Evangelho. Sabe por quê? Porque ele não deu um tapinha nas suas costas, falou assim: você pecou, mas tudo bem. O Filho de Deus pagou o preço do seu pecado. O Filho de Deus teve que morrer. Isso não é pouca coisa, não. Amém, irmãos? Então, o reino de Deus é justiça. E o que diz lá em Romanos 5:1? Justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus. O reino de Deus, porque temos fé no sacrifício de Jesus, nós somos justificados e podemos ter paz com Deus. O reino de Deus é justiça e paz. Você se alegra com essas verdades? Porque o Espírito te revelou. Então, o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Amém? Viram que é carregado de significado. O reino de Deus não é coisa simples aí, comer aquilo que pode, o que não pode, beber aquilo que pode, o que não pode, guardar um dia ou outro. O reino de Deus é muito mais que isso. É justiça, é paz e alegria no Espírito Santo. Amém? Glória a Deus. Aquele que deste modo serve a Cristo, verso 18, é agradável a Deus e aprovado pelas pessoas. Qual modo? Entendendo que o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Irmãos, quem entende que o reino de Deus é justiça, ou seja, você é pecador, se há algo bom em você, foi o Espírito que te revelou, você vai ficar brigando com o irmão por causa de uma questão secundária? Então, talvez as divisões não estão nem nas questões secundárias, está na falta de entender o reino de Deus. Amém? Igual eu falei no início, a gente é viciado em dividir igreja. A gente é viciado em discussão. Quem participa da vida da igreja, eu participo um pouco menos. Mas quem participa do dia a dia, semana a semana da igreja, vê divisão o tempo todo, irmão contra irmão o tempo todo, na hora que vai ver quais são os assuntos. Bobeira. Esse é o ensino aqui, amém, irmãos? Verso 19, assim, pois, sigamos as coisas que contribuem para a paz e também as que são para a edificação mútua. Então, ao invés de ficar discutindo coisas secundárias, o que a gente tem que fazer? Foco na missão. Sigamos as coisas que contribuem para a paz e também para as coisas que são de edificação mútua. Vamos colocar energia nisso? Vamos fazer isso? Amém? Coisas que contribuem para a paz e para a edificação mútua. Esse paz aqui a gente pode ir até mais teologicamente mais fundo, e aí a gente vê a nossa missão claramente. Propagar a paz, que paz é essa? A paz do homem com Deus. É propagar o Evangelho. Você pode ver alguém aí fora, se ela não tem Jesus, ela está em rota de colisão contra Deus e é alvo da ira de Deus. Amém? Então, o que a gente tem que fazer? Pregar o Evangelho e trabalhar a edificação mútua. Aí que tem que estar a nossa energia, aí que tem que estar as nossas ações, os nossos pensamentos. Amém, irmãos? Irmãos, em nome de Jesus, que quando vier aquele ímpeto de gerar alguma discórdia, lembremos desse texto. Amém? Que nós somos viciados em gerar problema. Que Deus nos perdoe e nos encha com o Espírito Santo para que essas coisas ocorram em nós. Não destrua a obra de Deus por causa de comida. Aqui está falando comida o tempo todo, mas eu vou trocar aqui a palavra. Não destrua a obra de Deus por conta de coisas secundárias, de coisas bobas. Todas as coisas, na verdade, são puras, mas não é bom quando alguém come algo que causa escândalo. É bom não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa que leve o irmão a tropeçar. Amém? Isso a gente já explicou. Aqui, não sei se os irmãos viram, até agora, não tinha falado de vinho, e agora falou do vinho. O que é o vinho lá na cultura lá da igreja de Roma? Não da igreja, mas da cidade. O deus do vinho é o deus, alguém sabe o nome? Baco.
Baco é a palavra, e vem a palavra bacanal. É onde havia consumo excessivo de vinhos e promiscuidades adoidado no templo de adoração a esse Deus. Então, olha só que interessante. A vida do cara antes de converter era o quê? Ir para o templo do Deus Baco, entornar o vinho e praticar todos aqueles pecados. Ele se converte, vai para a igreja. E tem gente lá na igreja falando assim, vamos beber. E isso faz ele falar assim, não é tão errado fazer aquilo que eu fazia, não. Entenderam? Isso levaria esse irmão a tropeçar. Então a orientação aqui é forte. Se fizer tropeçar, você pode entender que carne está certo? Não come. Se fizer o irmão tropeçar, não come. Amém? Amém. Para a gente finalizar o texto, a fé que você tem, guarde-a para você mesmo diante de Deus. Bem-aventurado é aquele que não se condena naquilo que aprova, mas aquele que tem dúvidas é condenado a se comer, pois o que ele faz não provém de fé, e tudo que não provém de fé é pecado. Olha o que ele está ensinando aqui. Você entendeu que tal coisa pode ser feita? Mas isso pode atrapalhar o irmão? Pode ter a sua liberdade de fazer isso individualmente. Amém? E olha o que ele fala. Mas aquele que tem dúvidas, ou seja, você está na dúvida se pode ou não, aí qual que é a orientação para ele? Não faz. Por quê? Lembra que a intuição, a intenção o tempo todo é o quê? É glorificar a Deus. Se você tem dúvida se aquilo está certo ou está errado e de forma imprudente vai lá e faz, você está de forma imprudente, deliberada, fazendo algo que pode ser errado contra Deus, você não está com o intuito de adorar a Deus. Amém? Às vezes alguém pode perguntar assim, Gabriel, o problema é que eu vejo o pessoal fazendo as coisas, mas eu vou lá, leio no texto, e isso vai dar muito, principalmente no Antigo Testamento. E para mim é tão claro que aquilo é problemático. Se for uma questão secundária, não morre por conta disso. A gente vai ver algumas orientações, especialmente no capítulo 15, que é daqui 2 semanas, de como que a gente age, então. Vai ter orientação para conversar em amor e tentar instruir. Mas o que pode acontecer é conversar, tentar e não chegar a um acordo. O que o texto fala? Tudo bem. Com relação a essas coisas, sigam. Se não é central no reino de Deus, prossiga. Amém? Sem problemas. Vamos aplicar esse texto para nós? Irmãos, tem coisa que sempre foi errado. Matar, independe, em qualquer lugar é errado. Roubar, mentir, fazer algo que, cobiçar algo que não é seu, é errado. Isso não tem dúvida. Mas tem algumas coisas que tem dúvida. Tem algumas coisas que em alguma ocasião é certa e em alguma ocasião é errada. Vocês já viram aquela questão do Paulo circuncidando Timóteo e não circuncidando Tito? Quem já viu isso aí? Levanta a mão. Olha que interessante. O cara converteu. Se ele circuncidar, está certo ou está errado? Olha que legal que aconteceu. Tem algumas coisas que a gente tem que comprar briga. E a gente vai dividir isso aqui. Talvez o restante aqui é tudo para a gente dividir isso, o restante do tempo. O que a gente tem que comprar briga e o que a gente não tem que comprar briga. Coisas secundárias a gente não divide a igreja, não pode. Agora, coisas principais, coisas primárias, a gente tem que morrer por elas. Olha a situação de Tito. Gálatas 2. Paulo está pregando e o povo lá está falando assim, para ser salvo, você tem que crer em Jesus e tem que circuncidar, guardar o sábado, o calendário e tudo. Então, entrou na igreja aqui, tem que circuncidar. O que Paulo fez? Negativo. Tito não vai circuncidar, não. Por quê? Porque nessa situação, aquela igreja estava com entendimento, ou aqueles judaizantes, estavam com entendimento de que a obra de Jesus não é suficiente, não. É a obra de Jesus, mas essas obras aqui, E isso é seríssimo. Parece pequeno para nós, mas é seríssimo. E aí Paulo fala, nessa situação não vai não. E olha o que Paulo fez com Timóteo. Eles iam pregar, e qual que era a estratégia de pregação de Paulo? Ele chegava na cidade, qual que era o primeiro lugar que ele ia? Nas sinagogas.
templos, né? Templos, entre aspas, lugares de reunião dos judeus. Aí ele vai chegar lá e o cara nem é circuncidado. O judeu vai querer ouvir ele? Não vai. Então, como estratégia para propagação, Paulo fala, Timóteo, aproveita que sua avó é judia, circuncida. Aí a gente vai chegar lá e a gente prega. E não vai ter resistência nenhuma. Os irmãos entenderam? Uma mesma coisa, numa situação é pecado e na outra não. Então, existem coisas que a gente tem que brigar. Olha só, quando Jesus estava pregando para aqueles fariseus, Jesus ia com amor assim, não, eu aceito a sua diferença, ou ele condenava mesmo aquelas ações? Condenava. Quando os apóstolos vão falar dos falsos mestres, por exemplo, os gnósticos eram aqueles que falavam assim, não, tinha uma aula dentro do gnosticismo, né? Não, Jesus não veio em carne, na verdade ele era uma emanação de Deus. Isso vai tanto contra o evangelho, mas tanto, se Jesus não veio em carne, ele não é alguém que nos representa, então a morte dele foi só um evento. Ou então, Jesus é um simples mestre, ele não é Deus. Ou ele foi um mártir. Ou seja, assuntos que vão de encontro com a pessoa e obra de Cristo, isso a gente tem que brigar. Amém? Esses gnósticos, eles faziam parte da igreja e estavam trazendo ensinos errados. Alguns adjetivos que os apóstolos chamaram, João chama eles de filho do anticristo. Olha que carinho. É assunto para dividir mesmo. Não é comida ou bebida, não. É a obra do nosso Senhor. Amém? É a salvação. Divisões por questões por questões secundárias existem, infelizmente, mas elas não devem existir. Vamos brigar por isso? Para elas não existirem? Amém, irmãos? A começar de nós. Amém? Mas aí pode surgir uma pergunta. Mas qual que é, então, o assunto que a gente deve brigar e qual que não é? E aí, eu queria dar, assim, de forma bem prática, bem pragmática aqui, alguns assuntos que a gente tem que brigar. Qualquer assunto que está relacionado com o plano da salvação de Deus. Qualquer um que pega, no século passado, uma legião, vou até chamar de legião, de teólogos, começaram a tratar a Bíblia como não sendo a palavra de Deus, mas como contendo trechos ali que Deus falou. Isso a gente deve brigar. A palavra de Deus ela é infalível, ela é inerrante, ela é totalmente inspirada e ela é a nossa regra de fé e prática. E é ela quem revela a salvação do nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso a gente tem que brigar. Se alguém pegar a Bíblia e falar assim, não, é que a Bíblia ela contém algumas coisas que é a palavra de Deus. Qual que é o grande problema disso? Quem que vai escolher o que é e o que não é? Deus, em sua graciosa obra, nos deu a palavra dele completa para nós. Amém? Por isso a gente tem que brigar. Divindade de Jesus. Jesus é Deus. Se alguém falar que Jesus não é Deus, é filho do anticristo. Jesus nasceu do nascimento virginal e isso foi verdade. Aqueles milagres de Jesus que ele fez, foram milagres. Você vai ver gente aí falando o seguinte, não, sabe a multiplicação de pães? Jesus falou multiplicação, aí cada um começou a tirar do bolso um pouquinho de comida ali. Então por que eles estavam famintos? O pessoal começa a racionalizar aquilo que é sobrenatural. Jesus morreu na cruz para pagar o preço do nosso pecado. Jesus não foi um mártir igual outros mártires, não. Ele não se apegou a ser igual a Deus, ele se humilhou, ele se esvaziou, ele desceu de sua glória para nos servir, para morrer no nosso lugar. Aí vem alguém e fala que ele foi alguém que foi perseguido politicamente, foi morto. Por isso nós temos que brigar e temos que dividir. E não chama de irmão. Amém? E Jesus ressuscitou.
Se Jesus não ressuscitou, vã é a nossa fé. A gente está aqui à toa. Jesus ressuscitou. Nós cremos nisso. E mais do que isso, olha que coisa louca. Eu creio, nós cremos que um dia Jesus voltará no meio dos ares, assim, ó, e todo mundo vai ver. E toda língua vai confessar e todo joelho vai se dobrar. Amém? Nós cremos firmemente nisso. E alguns pontos para nós aqui, ó, fortes. Nós não devemos ser guiados pela nossa liberdade, pelo nosso direito. Ou pela sua liberdade, o seu direito. Pode ser que eu seja fraco em algum assunto aqui. Nós devemos ser guiados por amor, edificação mútua, visão do reino de Deus. Amém? Fracos. Vocês ou nós merecem o respeito, sim. Às vezes você está com o entendimento errado, mas não necessariamente aquilo é uma questão de fé, uma questão de salvação. Mas um recado interessante. Paulo vai falar no 15:1, para os fortes ajudarem os fracos. E, irmãozinho, tem que ter isso muito claro. O recado para o forte é, não despreze. O recado para o fraco é, 2 recados. Não julgue o outro, chamando ele de libertino, mas olha só, você está fraco. Paulo não dividiu em equipe A e equipe B. Ele falou fortes e fracos. Quem que tira essa fraqueza? A palavra de Deus. Amém? Nela a gente pode gozar da liberdade de servir a Jesus. Amém? Então, fraco. Ninguém pode dividir por conta de assuntos secundários. Mas tenha na palavra de Deus as respostas para a sua fé, para os seus posicionamentos. Amém? E esse é um ponto que eu queria trazer muito aqui, que eu acho que isso faz muita diferença na nossa vida. Toda vez que você posicionar sobre um assunto, procure posicionar baseado no entendimento da palavra de Deus sobre aquele assunto. Pode ser que você fale assim, mas eu não conheço a palavra de Deus tanto assim para eu me posicionar. Mas faz esse exercício. Se alguém te perguntar, o que você acha, isso ou isso? Se sua resposta fala assim, eu acho isso porque eu penso isso e isso, geralmente é porque você não entende aquele assunto biblicamente. Agora você fala assim, não, eu me posiciono nesse daqui porque a palavra de Deus diz isso, isso e isso. Tenta fazer esse exercício. Toda vez que você fala assim, eu acho, eu penso, eu entendo, liga uma luzinha amarela. Fala assim, não, eu vou parar de falar eu acho. Eu vou pegar e tentar ver na Bíblia o que a Bíblia fala daquele assunto. Amém? Pode ser que você fique aí inicialmente meio assim, capengando, porque é muito assunto, né? Mas faça esse exercício. Medita na palavra de Deus dia e noite. Isso vai transformar a sua vida. Amém? Lembrando, irmãos, fazer coisas boas, fazer coisas certas, é no intuito de ser grato a Deus que morreu no nosso lugar. Amém? E lembrando, o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então, viva e se alegre nessas verdades. Justiça, paz e alegria no Espírito Santo. E propague esse reino. Amém? Vamos ficar de pé e vamos orar ao Senhor.